Departamento de Ciências da Comunicação, FCSH-UNL. Primeiro lugar, eu queria agradecer à professora Suzana Salgado pela oportunidade de conversar um pouco com vocês aqui sobre o meu trabalho. Eu vou falar sobre o papel da televisão nos processos eleitorais brasileiros, particularmente nas eleições presidenciais. A vida política brasileira recente ela é marcada pela experiência da ditadura militar. Houve um golpe militar em 1964 e um governo militar que durou até 1985. Então, é apenas depois de 1985 que se retoma uma vida política democrática mais regular no Brasil. E esse período da ditadura militar, então 21 anos, de 1964 a 1985, é um período em que o ambiente da comunicação no Brasil é muito alterado. Na verdade, é um período de grande expansão, principalmente da televisão, que passa a ser o meio dominante de comunicação no Brasil. Então, as últimas eleições presidenciais antes da ditadura, que foram em 1960, ainda ocorreram num país em que a televisão era muito recente, atingia uma camada muito pequena da população e numas poucas cidades. Quando a ditadura termina, 99% do território brasileiro tem acesso ao sinal de televisão, praticamente a totalidade da população tem acesso à televisão. Ela atinge, e ainda mais no passado, atingia apenas uma parcela do seu público potencial e cumpria bastante mal sua função de socialização de conhecimentos. Significa que o peso da televisão na conformação da opinião pública é extremamente importante no caso brasileiro. Então, o primeiro fato é esse, quer dizer, a ditadura militar proporcionou um grande avanço das comunicações eletrônicas no Brasil. Mas, no caso da televisão, esse avanço foi um avanço, na verdade, de um grande conglomerado, a chamada Rede Globo de televisão. Rede Globo de televisão foi a grande beneficiária dos investimentos do regime militar na área de comunicações e ela tornou-se rapidamente, dentro de todo o período da ditadura militar, manteve essa posição, a rede de comunicação hegemônica no Brasil, com índices de audiência que chegavam aos 90%. Então era praticamente um monopólio privado de comunicação. Esses índices têm se reduzido. A Rede Globo continua sendo a maior emissora, a mais importante do Brasil, mas existe uma concorrência maior, tanto de outras emissoras, quanto de novas mídias, certo? Que faz com que esses índices tenham caído. Mas durante a ditadura militar, ela ocupou essa posição graças a uma simbiose entre o seu projeto empresarial e o projeto dos militares no poder. Certo? A Rede Globo nasceu com a ambição de se tornar uma rede nacional, de integrar as comunicações eletrônicas no Brasil, que é o país de dimensões continentais, de uma forma que nunca havia sido feita antes, e um dos pilares do projeto dos militares no poder era justamente a integração nacional que os meios de comunicação deveriam ajudar a produzir. Então a Rede Globo se beneficiou dos investimentos em telecomunicação, foi capaz então de produzir os primeiros programas de alcance nacional na televisão brasileira e principalmente o programa emblemático que é o seu principal telejornal, que ainda hoje é o telejornal, o noticiário de televisão mais assistido e mais influente do Brasil, que é o Jornal Nacional, que foi o primeiro programa de televisão que foi transmitido simultaneamente para todo o território brasileiro, pela primeira vez em 1º de setembro de 1969, e desde então, 6 vezes por semana, continua no ar.
Então quer dizer, isso foi possível graças aos investimentos na infraestrutura de telecomunicação do regime militar, e havia então da parte dessa emissora um apoio a esse regime. Eu vou ler aqui algumas palavras do terceiro general-presidente do ciclo militar, o general Emílio Médici, que no evento que marcou o início das transmissões em cores no Brasil, em 1972, ele falou assim: "Sinto-me feliz todas as noites quando assisto o noticiário, porque no noticiário da TV Globo o mundo está um caos, mas o Brasil está em paz." Certo? Então isso no momento em que a repressão política era mais forte, em que havia movimentos guerrilheiros sendo reprimidos, havia tortura, havia uma forte repressão ao movimento sindical, era isso que a TV Globo passava, era assim que o presidente da República se colocava. Bom, o processo de redemocratização do Brasil, ele foi um processo lento, gradual, e um primeiro momento importante para a recuperação do papel dos meios de comunicação nas eleições foi que em 1982, ainda com o regime militar, ocorreram eleições para os governadores dos estados. Certo? Então era um cargo que até então estava sendo indicado pelo Poder Central, e em 1982 ocorreram eleições competitivas, embora evidentemente com restrições, porque a ditadura continuava imperando, mas ocorreram essas eleições. E daí é importante o que ocorreu no estado do Rio de Janeiro, que é onde fica a sede da Rede Globo. Havia 5 partidos concorrendo àquelas eleições, e um dos candidatos do estado do Rio de Janeiro era um ex-exilado, um opositor importante da ditadura militar, Leonel Brizola. E além de ser um opositor importante da ditadura militar, ele era um opositor pessoal da Rede Globo. Ele era um dos poucos políticos brasileiros que se manifestava publicamente em favor de uma democratização da comunicação, do fim desse monopólio privado. A Rede Globo interveio nas eleições do Rio de Janeiro de uma forma bastante importante, porque na verdade ela participou de um esquema para fraudar o resultado das eleições. Certo? Existia uma empresa de computação responsável pela totalização dos votos, que estava retirando votos de Leonel Brizola e passando para o seu principal adversário, e a Rede Globo, nos noticiários, estava fazendo eco a essa manipulação, em suma, gerando um clima de opinião que seria, que referendaria essa fraude eleitoral. Eu acredito que é um dos exemplos mais sérios de participação de uma empresa de comunicação numa tentativa de manipular o resultado eleitoral, participar num esquema de fraude eleitoral na contagem dos votos dessa maneira. Esse esquema foi rompido graças a uma outra rede de comunicação, a Rádio Jornal do Brasil, que fez uma apuração paralela e mostrou que os números oficiais estavam errados. Leonel Brizola convocou a imprensa estrangeira, denunciou a fraude, a apuração foi interrompida e foi reiniciada de outra forma, e ele acabou sendo reconhecido como eleito e assumiu o governo do Rio de Janeiro. Então essa foi a primeira experiência da Rede Globo de televisão, na verdade da televisão brasileira como tal, como um meio importante, em eleições competitivas. Uma experiência, então, pelo Brasil afora, formas de manipulação do noticiário ocorreram, mas no caso do Rio de Janeiro foi singular por conta dessa participação na tentativa de fraude. Em 1985, então, 3 anos depois, ao fim do regime militar, o presidente civil foi eleito ainda de forma indireta, sem a votação popular direta,
mas isso culmina o processo de transição democrática no Brasil. Em 1985 ocorrem eleições em alguns municípios, em 1986 ocorrem eleições novamente para os governos estaduais, em 1988 ocorrem novamente eleições para as prefeituras dos municípios. São 3 momentos, então, já na democracia, de eleições em que tanto os partidos que têm acesso no Brasil a um espaço de propaganda na televisão, que é gratuito, certo? E dividido de acordo com o peso eleitoral de cada partido, mas então é uma medida de equalização dos recursos, eles não pagam pelo tempo de televisão. Os partidos foram aprimorando as suas técnicas de utilização da propaganda eleitoral na televisão, e as emissoras foram também tendo a sua experiência nas disputas eleitorais. E em 1989, então, ocorre a primeira eleição presidencial direta no Brasil, com a televisão como meio de comunicação dominante. A eleição de 1989, ela foi uma eleição singular, porque foi a única eleição presidencial brasileira que ocorreu de forma isolada, sem que eleições parlamentares e eleições para outros cargos ocorressem. Então, por ser uma eleição singular, ela foi uma eleição que favoreceu as candidaturas mais à margem do centro do jogo político, porque as máquinas partidárias eram menos importantes naquele momento. A eleição de 1989, nessa eleição, triunfou um candidato, Fernando Collor, que era governador de um estado pequeno, sem peso político, à frente de um partido praticamente inexistente, certo? Ele era afiliado a um partido que não tinha eleito nenhum congressista nas eleições anteriores, um partido muito pequeno, mas o que fez Fernando Collor se tornar um candidato viável foi a conjunção de 2 fatores. Por um lado, o desgaste da elite política mais tradicional. Então havia um medo muito forte nos setores da elite brasileira de que um candidato de esquerda pudesse ser eleito, porque os nomes tradicionais da elite política estavam sofrendo de um descrédito muito forte. Tanto é que o presidente do maior partido do Brasil, que tinha eleito 60% do Congresso nas eleições anteriores, que tinha sido presidente da Câmara dos Deputados, que tinha sido presidente da Assembleia Constituinte, ele chegou ao final da eleição com menos de 5% dos votos populares. Então havia uma descrença muito grande na elite política tradicional que alguém que não estava no núcleo dessa elite política, como Fernando Collor, pôde aparecer como uma alternativa viável. E o outro fator foi que ele, muito inteligentemente, ele fez toda a sua estratégia foi de ocupar espaço nos meios de comunicação. Então, ele obteve reportagens nas principais revistas. Ele, no Brasil, os partidos políticos têm direito a emissões semestrais em cadeia de rádio e televisão. Ele ocupou 3 pequenos partidos irrelevantes, mas ele comprou, na verdade, o espaço de todos esses partidos para aparecer muito diante do eleitorado, e ele obteve o apoio dos principais veículos de comunicação, inclusive a Rede Globo de televisão, que desde muito cedo começaram a dar um tratamento privilegiado para ele nos seus noticiários. Então, a partir do momento em que os candidatos, que seriam os candidatos mais tradicionais do centro e da direita do espectro político, se mostravam eleitoralmente inviáveis, os apoios passaram a ser colocados em Fernando Collor, passou então a obter grande volume de financiamento de campanha,
mas isso graças à sua visibilidade nos meios de comunicação que ele produziu inicialmente. Essa eleição de 1989 foi também a primeira eleição presidencial brasileira em 2 turnos, em 2 voltas. E para o segundo turno passaram Fernando Collor e Luiz Inácio Lula da Silva. Certo? Então, Lula, na época, era candidato do Partido dos Trabalhadores, mas considerado um extremista de esquerda com uma posição antissistêmica. E havia isso uma constante nas eleições presidenciais brasileiras. Uma animosidade contra a candidatura do Lula, que se manifestou de uma maneira às vezes mais sutil, às vezes mais aberta. Certo? Então, nas eleições de 1989, no segundo turno, principalmente, quando Collor contra Lula, os meios de comunicação brasileiros fizeram uma campanha muito cerrada contra o Lula. Então, por exemplo, um episódio marcante dessa eleição foi que, às vésperas da eleição, um empresário importante, dono da principal rede de supermercados do Brasil, foi sequestrado. Na verdade, ele foi sequestrado por militantes de extrema esquerda chilenos que estavam no Brasil tentando financiar suas operações. Um jornal do norte do país saiu no dia da eleição com a manchete "PT sequestra amigo de Diniz", quer dizer, fazendo uma associação imediata de militante de esquerda com o PT e daí colocando a culpa no partido de Lula. Então, no caso da Rede Globo de televisão, que marcou a campanha de 1989, foi algo que foi muito importante do ponto de vista das críticas feitas à Rede Globo, do ponto de vista de como ela se comporta nas eleições seguintes. Ela fez uma edição, porque até as vésperas da votação final, Collor e Lula estavam, como se diz, cabeça a cabeça. Era uma eleição muito acirrada. Houve o último debate dos dois na televisão e os telejornais da Rede Globo, no dia seguinte, fizeram uma edição desse debate, em que isso é fácil, hoje, graças ao YouTube, facilmente encontrável essa edição na internet, e se vê com clareza que a edição da Rede Globo pegava os melhores momentos do Collor e os piores momentos de Lula. Era uma edição de debate em que o Lula parecia gaguejando, sem conseguir concluir as frases. As horas em que ele estava mais articulado não aparecem na edição. É difícil avaliar exatamente o impacto disso na decisão do eleitorado, mas não é difícil de avaliar a intenção disso por parte da emissora. A intenção era favorecer um candidato e prejudicar o outro. O governo de Fernando Collor, eleito dessa forma, foi uma catástrofe total. A economia muito mal administrada, uma inflação descontrolada e escândalos de corrupção que levaram ao impeachment do presidente da República a meio termo do seu mandato. O vice-presidente assumiu, fez um plano de estabilização econômica que foi muito importante, e as eleições ocorrem então em 1994, então são as segundas eleições diretas depois da ditadura. Em 1994, Lula aparece inicialmente como favorito às eleições, mas acaba derrotado pelo ministro da Economia, que havia gerido o plano de estabilização monetária, que foi um êxito, certo? E nesse caso, o que ocorreu é um desses episódios anedóticos, mas que ajudam a explicar. Fernando Henrique Cardoso saiu do Ministério da Economia para assumir sua candidatura. Em seu lugar ficou seu sucessor, um diplomata, Rubens Recupero, e esse diplomata estava dando uma entrevista à Rede Globo
E no intervalo da entrevista, entre um bloco e outro, não, na verdade, antes do início da entrevista, quando ele estava conversando com o entrevistador, ele fez uma série de inconfidências sobre como ele estava agindo para beneficiar a candidatura do Fernando Henrique. Dizendo, ele falava assim, para a Rede Globo foi um achado, porque eles me colocam no ar falando do plano econômico, isso é uma propaganda para o Fernando Henrique, mas ninguém pode reclamar. Só que o operador de vídeo deixou gravando. Então, aqueles que possuem antenas parabólicas captaram todas essas inconfidências. Certo? Isso foi um pequeno escândalo. O ministro renunciou ao cargo, chorou na televisão, arrependido, mas o processo de fusão entre defesa do plano econômico e defesa da candidatura de Fernando Henrique continuou. Fernando Henrique foi eleito. Passam-se mais 4 anos, temos a terceira eleição presidencial. Em 1998 é a primeira em que é possível a reeleição do presidente. Certo? No começo do seu mandato, Fernando Henrique aprovou uma emenda constitucional permitindo a recondução ao cargo, que antes era vetada no Brasil. E a eleição de 1998 é uma eleição interessante do ponto de vista do comportamento da mídia e da Rede Globo de televisão em particular, porque foi uma eleição que sumiu do noticiário. Certo? Porque o Fernando Henrique já era presidente e a eleição foi tratada como um ritual para simplesmente reconduzi-lo ao seu cargo. Eu tenho os números aqui. Nas 12 semanas antes da votação, então são 12 semanas, certo? São 72 edições de telejornal com 30 minutos em média cada edição, então são cerca de 36 horas de telejornal. Nesse tempo todo, o Jornal Nacional, o principal telejornal do país, dedicou 10 minutos e 24 segundos ao debate entre os candidatos. Certo? Então, ela simplesmente sumiu. A gente assistia o telejornal. Isso tem a ver também com decisões editoriais, de que o telejornal devia ter um apelo mais popular, então tratar de assuntos menos sérios, era que os executivos da emissora esperavam. Então eram matérias muito sobre crimes, acidentes, nascimento de animais no jardim zoológico, curiosidades em geral. Tem uma reportagem que eu não me esqueço, que era um encontro do homem que falava mais rápido no mundo com o homem que falava mais rápido de trás para frente. Isso deve ter ocupado quase metade do tempo que a eleição ocupou, foi a reportagem sobre esse encontro. Então, houve uma busca deliberada de evitar o debate sobre alternativas àquilo que já estava dado, uma vez que o presidente da República podia se reeleger. Fernando Henrique, de fato, foi reeleito no primeiro turno, não houve necessidade de segundo turno. No seu segundo mandato, a estabilidade econômica já titubeou, o país esteve à beira da recessão, e em 2002, então, nós temos nossa quarta eleição presidencial. Em 2002, Fernando Henrique não podia se recandidatar. Seu ex-ministro da Saúde sai como candidato do governo e Lula sai pela quarta vez candidato a presidente. Ele havia sido derrotado por Collor em 89, por Fernando Henrique em 94, por Fernando Henrique novamente em 98, e ele sai em 2002 pela quarta vez candidato. Mas dessa vez, ao longo de todo esse processo, Lula foi moderando o seu discurso, as suas propostas e a sua imagem